A gente vai agora a uma entrevista com um dos juristas que mais conhece os bastidores, o processo decisório e também de negociação da mais alta corte do país. Ele faz agora uma análise sobre a centralidade do Supremo Tribunal Federal no debate sobre os rumos do Brasil. Nós conversamos com o ex-presidente da corte, o ministro Carlos Aires Brito, aqui no CNN 360. Ministro, muito boa tarde, um prazer ter o senhor aqui no 360. O senhor nos ouve bem? Estou ouvindo bem, vendo bem. Carol Nogueira, Daniele Lima, Daniela, quem mais está vendo? Estou vendo bem as duas. Daqui a pouco todo o time aparece, ministro. O senhor Boa vai tarde. ver que as pessoas vão sendo agregadas aqui na nossa conversa aos poucos. Ministro, bom, eu gostaria então de partir aqui de um ponto mais amplo. O senhor iniciou ali o julgamento, né, o processo do mensalão no Supremo, ali que foi considerado na época um momento de extrema pressão sobre a corte. De lá para cá, a pressão aumentou bastante. Veio a Lava Jato, o senhor deixou o Supremo, mas segue como bom observador e conversando com seus colegas ali. Veio a Lava Jato, bastante pressão. Veio a queda de Dilma, o impeachment, também o Supremo chamado a arbitrar. Vem a ascensão de Temer e aí delações, mais Lava Jato, muita pressão em cima do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. Novo governo e o Supremo passa a ser ali um personagem constante nas trocas, nas rusgas enviadas pelo presidente ou por seus aliados. A minha pergunta é, o senhor vê hoje uma diferença? O tribunal foi trazido ainda mais para a linha de frente dos conflitos que a gente tem hoje no Brasil? O Supremo foi pego pela politização? Não, capturado não, pela politização não. O Supremo permanece independente politicamente e autônomo tecnicamente. Agora, a democracia é um processo que se ativa, né, que se dinamiza. E antes, o Brasil não tinha uma Constituição como a atual. Uma Constituição que, vou me permitir a coloquialidade da palavra do verbo, turbina as fronteiras da cidadania. Nunca se viu uma cidadania tão ativada quanto ou como atualmente, né? E nunca se viu uma imprensa também tão livre. A imprensa, à luz da nova Constituição, é, por definição, plenamente livre. Ela desfruta de liberdade em plenitude. E por isso que a sociedade, mais e mais, se apropriando dos princípios, subprincípios, regras da Constituição, uma Constituição materialmente expandida como nenhuma outra. Então, a população, mais e mais, se apropriando dos dispositivos constitucionais, chega junto dos poderes. E como tudo afunila para o poder judiciário, a cobrança também junto ao judiciário se faz maior. Há grandes legados da Constituição, Daniela e Carol, de 1988. Por exemplo, a democracia é o maior de todos os legados. Ela é a menina dos olhos da Constituição. É o princípio dos princípios. É o princípio continente de que tudo mais é conteúdo, inclusive a República, a Federação. Há um fenômeno recorrente, como ainda legado da Constituição, que é a ativação da cidadania. Outro legado, a plenitude, volto a dizer, da liberdade de imprensa. E esse protagonismo que não pode deixar de ser do Poder Judiciário, afunilando tudo para o Supremo Tribunal Federal. Eu vejo essas coisas como naturalmente, como parte de um processo civilizatório. Um processo civilizatório inaugurado exatamente pela Constituição de 1988. Bem, ministro, você falando bastante de democracia. Carol Nogueira agora na conversa com o senhor. Mais uma vez, boa tarde. Sempre uma honra falar com o senhor. Eu trago aqui para a nossa conversa uma decisão do ministro Fux em junho. Foi uma decisão com base numa ação proposta pelo PDT, em que ele, naquele voto, ele determinou, enfim, deixou muito claro que os militares não têm um poder moderador.
a necessidade do voto do ministro Fux se torna preocupante na nossa democracia? Não. O que se pode dizer é que numa quadra histórica de acirramento de ânimos, como a atual, não é? De exacerbação de correntes ideológicas, partidárias, numa época em que o tensionamento, a fricção entre os poderes se faz maior, há uma espécie de fratura exposta aqui e ali na relação entre os poderes, o que se pode dizer é que é recomendável que o Supremo Tribunal Federal, como instância extrema, que fala por último, e tem que ser, prestigie o princípio da colegialidade e transfira para o plenário da Corte decisões que poderiam ser tomadas regimentalmente por modo monocrático. O monocratismo precisa ceder lugar, nesses momentos, à colegialidade. Porém, a decisão do ministro Luiz Fux, no que toca à interpretação da função das Forças Armadas, do artigo 142 da Constituição, foi correta. Numa república federativa, inspirada na norte-americana, a nossa foi inspirada no modelo norte-americano, não há poder moderador. Não, ou seja, que concilia ali os eventuais atritos, dissensos, tensionamentos entre os poderes, arbitrando ali dissensões. Não há poder moderador. O que há numa democracia é uma divisão lógica e cronológica das funções do Estado. A função legislativa é a primeira de todas, logo abaixo da Constituição, entregue ao poder que corresponde ao seu nome. A função legislativa corresponde ao poder legislativo. E toma o nome de legislativo porque desempenha a função legislativa. Se especializa na função legislativa. Em sequência imediata, eu falei em cronologia, não só em lógica, vem o poder executivo, que executa as leis, baixa decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Não é? Assume ou adota políticas públicas nos termos da lei e da lei maior, que é a Constituição. E, finalmente, vem um terceiro poder, tão lógico quanto cronológico. É o judiciário para pôr fim, cobro, aqueles dissensos, aquelas divergências, aqueles litígios, aquelas controvérsias que não são passíveis de resolução amistosa. Como as coisas não podem se perder no infinito, que isso instabilizaria para sempre a vida da sociedade, como esses dissensos não podem resvalar para o interminável, é preciso um ponto terminal, uma embocadura, um ponto de afunilamento. Em todo Estado civilizado é assim. Isso é um ganho civilizatório. Devemos ter até orgulho disso. É o poder judiciário. O único poder dos três, técnico, e o único poder que, para o exercício dos cargos, precisa de formação em direito. Então, o poder que entende de direito não é o poder que faz o direito, é o poder que interpreta e aplica o direito diante dos casos concretos ou diante de litígios em abstratos nos chamados processos de controle, de constitucionalidade, de feição objetiva. Ministro... Então... Perdão, desculpe, pode concluir. O que eu estou a dizer é que o único poder que não é político, não foi eleito pelo povo, os outros dois são políticos, eletivos, temporários, no exercício dos respectivos cargos. O único poder se caracteriza pela vitaliciedade, pela tecnicalidade, porque entende do ramo, entende de direito, por profissão e por vocação, é o judiciário. Então, quem pode dar a última palavra em matéria de direito é, logicamente, o Poder Judiciário. E, no âmbito do Poder Judiciário, aquele cujo nome explica tudo. Supremo, que é mais do que superior. Nós temos 4 tribunais superiores, só temos um Tribunal Supremo. É ele que... O poder extremo é ele. A instância decisória extrema é ele. Agora, não há hierarquia entre os poderes. Não há sobrepoder nem subpoder. Os poderes são iguais em hierarquia. Porém, cada qual no seu quadrado normativo. E o quadrado normativo do Poder Judiciário é dar a palavra final, aplicando o direito aos casos concretos ou nessas discussões em abstratos a que chamamos de processo de controle objetivo de constitucionalidade.
Ministro, eu vou insistir num ponto aqui da pergunta da Carol Nogueira. Antes, já quero convidar o Daniel Adjuto, nosso âncora em Brasília, para se juntar aqui a gente nessa conversa. Perfeito, Dani. Olha, Daniel, perfeito. Ministro, tudo bom? Em 2018, na véspera do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula, o então comandante-geral do Exército publicou uma mensagem dizendo que o anseio de repúdio à impunidade, de respeito à Constituição, paz social e democracia de todos os cidadãos de bem, era compartilhado pelo Exército. O senhor se lembra que naquela ocasião a mensagem foi lida como uma espécie de ultimato, resvalou em tom ali de ameaça, suscitou uma resposta da presidente da corte na ocasião, que era Carmen Lúcia. A essa mensagem se seguiu aí uma série de ações, houve a troca no comando, troca de governo e chegou-se ao ponto que a Carol Nogueira abordou, onde foi necessário que o ministro do Supremo dissesse em uma decisão longa, de diversas páginas, qual é o papel das Forças Armadas, porque muita gente estava indo às ruas, em atos inclusive prestigiados pelo presidente da República, defendendo ali uma espécie de poder moderador das Forças Armadas. O senhor vê hoje, a último lance, para ficar num tema que a gente estava falando agora há pouco, foi o Ministério da Defesa indo à Procuradoria-Geral da República, ao lado do comandante-geral do Exército, contra o ministro Gilmar Mendes. O senhor vê uma escalada na tensão entre Forças Armadas e Supremo? Por que é que se chegou ao ponto em que o ministro do Supremo tem que dizer qual é o papel das Forças Armadas? Nós temos uma tradição política autoritária, né? Passamos por um período de governo militar, antidemocrático, evidentemente, por 21 anos. Nós temos alguns defeitos de fabricação históricos, falemos assim, que estão ali no nosso inconsciente coletivo. E o autoritarismo é um deles, não é? Eu volto a dizer. É natural que, com o tempo, esses tensionamentos ocorram. Essas fricções em torno dos poderes e do relacionamento dos poderes com as Forças Armadas, é natural que esse tensionamento também se agudize até aqui e ali, episodicamente. Mas a Constituição é tão boa, essa nossa, democrática, civilizada, humanista, ela é a luz no fim do túnel. As molas ejetoras de que dispomos, quando a sensação é de que estamos despencando no fundo do poço. Ela é o Fiat Lux, é o farol, é o norte. Está aqui, ao nosso dispor. Estou aqui com a Constituição à mão. Ela é tão objetiva, contém soluções para qualquer impasse, soluções objetivas e legítimas. É a lex máxima, a lei maior do país. E é única, não tem número, só ela não tem número. A lei fundamental, a lex máximas, a lei das leis, ela não tem número. Todas as leis têm número. Ela não tem porque é única, é igual à nação. Ela é fruto, na sua redação originária, da vontade normativa, não do Estado, mas dessa realidade intemporal, passado, presente e futuro, chamada nação. A nação é mais até do que o povo, porque é o povo de ontem, o povo de hoje, o povo de amanhã, tudo entrelaçadamente constitui a nação. Ela é mais do que o Estado, mais do que o governo. Então, a nação nos legou essa maravilhosa Constituição. Se o perigo mora ao lado, a solução também mora ao lado. Constituição, uma saída aqui para chamar de nossa, objetivamente, e não de fulano, beltrano, cicrano. Quando a gente quer fugir da desfulanização, vai para a Constituição. Ou fugir da fulanização, do personalismo, vai para a Constituição. As Forças Armadas estão regradas na Constituição. E num título, viu, Daniela, viu, Carol, viu, Daniel, num título que se autoexplica, é o título de número 5. Qual é o nome desse título em que foi regrada a instituição das Forças Armadas? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Vale dizer, da defesa do Estado democrático e respectivas instituições. Não se pode pensar nas Forças Armadas como uma instituição constituicida, assassina da Constituição.
Porque a legitimidade das Forças Armadas vem da Constituição. Elas são criaturas da Constituição. A Constituição é criadora delas e elas sabem disso e vem fazendo assim, cumprindo bem a Constituição em linhas gerais, é o que tem acontecido, não é? As Forças Armadas são nacionalistas, patrióticas, por definição. Ora, entre as leis que o Estado faz e a lei, essa aqui, a única lei que a nação fez, as Forças Armadas tendem a respeitar a lei que a nação fez para o Estado. E lá está dito no artigo 142, né, que elas são instituições nacionais regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, e são caracterizadas pela permanência. São instituições estratégicas, sustentáveis por definição. São essenciais, imprescindíveis. Daí a Constituição dizer que elas são permanentes. Mas elas não são poder moderador, elas não são um poder. As funções das Forças Armadas estão ali na Constituição. A defesa da pátria, num sentido eminentemente, embora não esse, físico, geográfico. Não é? A defesa, a garantia, ela se destina a garantir os poderes constituídos, os três poderes. E, por iniciativa de qualquer dos três poderes, defender a lei e a ordem. A lei, em geral, e a ordem constitucional. E a ordem democrática. A ordem constitucional, a ordem democrática. E, quando chamadas por qualquer dos poderes, não é para arbitrar conflitos entre os poderes. Por quê? É para garantir o funcionamento dos poderes se, eventualmente, houver uma situação, um impasse civil, notadamente, de exercício das respectivas funções. As Forças Armadas não podem sair em defesa de um poder contra outro. O poder que fala por último é o desarmado. Só há um poder da República que é desarmado. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, como casas do Congresso, tem polícia interna, está na Constituição isso, tem sua própria polícia. As Forças Armadas são superiormente comandadas pelo Presidente da República. Mas o poder que não tem polícia interna, que não tem Força Armada a sustentá-lo, é o Judiciário, porque a legitimidade dele é pela fundamentação técnica das suas decisões. A legitimidade é a instituição democrática também, mas por outro título. É o poder que não governa, o Judiciário, os outros dois governam, se caracterizam pelo governo, e às vezes governam juntos, entram em coalizão, é natural isso. São poderes políticos que dependem do voto popular. O Judiciário é o único poder vitalício, não eleito popularmente, e que não governa, mas impede o desgoverno. Quem impede o desgoverno é o Poder Judiciário. E impedir o desgoverno não é obstar o exercício do governo, nem pelo Poder Executivo, nem pelo Poder Legislativo. O poder que não governa é o que impede o desgoverno, e é o poder desarmado. Não se pode entregar a última palavra em matéria de conflitos à instância estatal armada. Agora, a instância estatal desarmada, sim, que é o Poder Judiciário. Ministro, Daniel Adjuto aqui, vou tomar a entrevista para fazer uma pergunta para o senhor. Nessa linha ainda, a Lei de Segurança Nacional tem sido bastante acionada por integrantes do governo, justamente nesse momento em que a gente discute todas essas questões. O senhor avalia que é necessária uma reforma da Lei de Segurança Nacional? O último episódio que nós tivemos foi justamente do ministro da Defesa e do comandante do Exército acionando a Lei de Segurança Nacional contra o ministro Gilmar Mendes por, segundo eles, incitar a animosidade contra as Forças Armadas. Bem, eu tenho dificuldade em lhe responder, em dar resposta à sua pergunta, porque eu ainda não estou convencido de que a Lei de Segurança Nacional recebeu da Constituição nova as boas-vindas. Eu tendo a entender, a pensar, que ela não foi, na linguagem de Hans Kelsen, ela não foi recepcionada pela Constituição. Não foi recebida pela Constituição. Então, eu tenho dificuldade em trabalhar com as coordenadas dessa lei. Mas entendo que o momento, não é, é de convite, é de chamamento, mais do que convite, ao diálogo, não é? Ao diálogo respeitoso. E nada melhor do que
mais uma vez, usar a Constituição como uma espécie de mesa redonda. Sentemo-nos em torno dessa mesa redonda de nome Constituição para resolver todas as crises, todas as situações de instabilidade política do país. E, comodamente até, conforme eu lhe disse, por ser uma Constituição ricamente principiológica e materialmente expandida, como nenhuma outra, não há um tema intrinsecamente relevante para a vida do país e de cada um de nós que não seja matricialmente constitucional, que não seja de berço constitucional. Então, para que uma contenda entre instâncias estatais caracterizada pelo acirramento de ânimos? Vamos nos apropriar da Constituição cognitivamente. A população mesmo, a sociedade civil, a imprensa, são instâncias que mais e mais se apropriam cognitivamente da Constituição por entender que a saída não é dela, é por ela. A saída é como a imprensa hoje concorre para esse fenômeno recorrente de nome constitucionalização do direito, uma espécie de sociedade aberta, a imprensa no meio, dos intérpretes da Constituição. Aí a linguagem é de um autor alemão, Peter Haberli. Aliás, um livro dele, prefaciado pelo ministro Gilmar Mendes, que é um grande cultor do direito, um grande constitucionalista. Ministro, eu quero virar agora o foco para a Procuradoria-Geral da República e pedir uma avaliação do senhor sobre a obrigatoriedade de as forças-tarefas da Lava Jato compartilharem todos os dados que elas possuem com a Procuradoria-Geral da República. Vamos fazer um duelo entre independência e princípio da unidade do MPF. É outro tema. Esse é um tema polêmico. Eu tendo a equacioná-lo pela perspectiva da unidade do Ministério Público, o Ministério Público como instituição. Claro que um sacrifício, se possível, nenhum até, da independência técnica de cada operador do Ministério Público, cada membro do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição também permanente, viu? A Constituição diz no artigo 127 que o Ministério Público é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, em caráter permanente, e cabendo ao Ministério Público 3 defesas estratégicas. A primeira defesa, do regime democrático. Olha a democracia de novo como princípio dos princípios. Segundo, defesa do direito, da ordem jurídica, aí sinônimo de direito positivo, de ordenamento jurídico do país inteiro. E dos direitos sociais todos, defesa dos direitos sociais todos, e daqueles direitos individuais que forem indisponíveis, que não forem potestativos para o seu exercício, não dependam da vontade do seu destinatário, sejam indisponíveis até pela vontade pura e simples do seu destinatário. O Ministério Público é uno, indivisível, independente. A independência política é dele, a autonomia técnica é de cada um dos membros dele. O ideal é fazer sempre a conciliação entre independência técnica e independência política e autonomia técnica. No limite da inconciliabilidade, no limite ali, eu teria que ver o caso concreto, na verdade, para lhe dar uma resposta mais precisa. Eu teria que estudar para dizer se prevalece o princípio institucional da independência ou o princípio funcional de cada membro do Ministério Público da autonomia técnica, viu, Daniel? Eu precisaria, devo confessar, de mais estudo do impasse que surgiu em concreto. Fico com dificuldade de avançar uma resposta. A minha tendência seria em prol da instituição, porque vida civilizada, e isso é um legado da Constituição, é em torno das instituições. E eu tenho receio de que certos agentes públicos não saibam administrar bem o empoderamento funcional
que a Constituição lhes conferiu, certos agentes. Rui Barbosa dizia, viu Carol, viu Daniela e Daniel, Rui Barbosa dizia, salvação sim, salvadores não. Excelente. E Bertolt Brecht, dramaturgo, poeta, filósofo, pensador, disse nos anos 40 o seguinte: triste de um povo que precisa de heróis. Porque, o mais das vezes, os heróis não são líderes, viu? São chefes. E se tornam, quando querem atuar para além das instituições, acima delas, se tornam megafones do próprio umbigo. Tal o seu grau de narcisismo, o grau a que pode alcançar o narcisismo dessas chefias. Então, vida civilizada é vida em torno das instituições. Pense na instituição da imprensa. Veja o que aconteceu com essas instituições de nome universidades, que desfrutam de autonomia administrativa, técnica, por efeito do artigo 207 da Constituição. A sociedade civil saiu em defesa dessa autonomia recentemente, quando se quis nomear pro tempore, não é? Reitores, sem a ouvida das próprias bases universitárias. Perfeito. Como nós estamos ganhando um senso de institucionalidade. Os predadores institucionais são constituicidas. São os mais perigosos agentes públicos. Querem uma linha direta de comunicação com o grande público, sem a mediação das instituições. Isso é narcisismo, não é? É autoritarismo, é populismo, é caudilismo, é coronelismo. Narciso acha feio que não é espelho. Caetano Veloso, a belíssima advertência na música de nome Sampa. De Brecht a Caetano Veloso, o ministro Aires Brito fez um passeio aqui detalhando a Constituição. Ministro, muitíssimo obrigada pela aula aqui no CNN 360. Né, Carol? Sempre muito bom ouvi-lo. Sempre um prazer, ministro. Ministro Carlos Aires Brito, ele que foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, agradecemos a gentileza de nos conceder essa entrevista.